Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Pati do Alferes. Eu sou a professora Joana Fernandes, tá? Nesse vídeo nós vamos ter aí uma aula com os aspectos históricos e geográficos da cidade de Pati do Alferes. Pessoal, para vocês aí na nossa tela, tá aparecendo aí os nossos contatos do Expresso Concurso, tá? O Instagram, o Facebook, o nosso Zap. E tem o nosso grupo do Telegram, tá? Que o link está aqui na descrição do vídeo. Você entrando lá no nosso Telegram, você vai estar sendo informado aí de todas as novidades do seu concurso, de todos os materiais que nós estamos lançando e outros editais aí que vão surgindo na praça, você vai tomando ciência aí em primeira mão, tá bom? Antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês aí um material que nós preparamos para esse concurso. São 56 questões comentadas de conhecimentos gerais, tá? De Pati do Alferes, por apenas R$15, tá? Nesse material você vai encontrar diversas questões sobre a parte da história da cidade de Pati do Alferes, diversas questões sobre a geografia, né? As questões regionais, as questões de território, população, enfim. Então, todo esse material aí foi elaborado, tá, com base nas informações contidas no site, né, oficial da Prefeitura de Pati do Alferes e também nas informações contidas lá no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Então, aí 56 questões comentadas aí para você poder praticar bastante e fixar aí o conteúdo, tá? Que a gente vai estar trabalhando nessas aulas, tá bom? Você pode adquirir esse material aí no nosso site, expressoconcurso.com.br, ou também pelo PagSeguro, tá? No site do Expresso Concurso, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que você faz para adquirir lá no nosso site, ó. Aí no expressoconcurso.com.br, você vem aqui, ó, simulados comentados, tá? Clicou, vai aparecer aqui diversos materiais que nós temos. Você vai lá embaixo, ó, Pati do Alferes, tá aqui a parte de conhecimento, clicou aqui, né? Finalizou a sua compra, né? Você vai estar baixando na mesma hora esse material e já vai poder aí começar a estudar, tá bom? Também pode adquirir pelo PagSeguro. Se você preferir comprar com boleto bancário, o link do PagSeguro vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode gerar um boleto lá, pagar, confirmou o pagamento. Nós enviamos esse material aí para o seu e-mail, tá bom? Você vai receber aí 2 PDFs. Um com as questões comentadas e o outro com as questões sem um comentário, tá? Porque aí você pode praticar as questões e depois conferir as suas respostas no outro simulado e ver aí onde você errou, né? O que você errou para você poder ajustar o seu estudo e chegar na sua prova aí, arrebentar lá nas 10 questões, né, que serão pedidas dessa parte de conhecimentos históricos e geográficos, tá bom? Tá ok, gente? Então, dado o recado, vamos lá. Vamos começar então mais uma aula aí de aspectos históricos e geográficos de Pati do Alferes, tá? Essa é a nossa terceira aula. Se você não assistiu as outras duas, vai aparecer um cardzinho aqui para você, tá? É importante que você vá lá, assista desde a primeira aula para não perder nada, tá bom? Eu venho falando aqui que nessas 3 primeiras aulas, né? Essas 2 que já foram e essa que nós vamos ver agora, eu estou arrumando o cenário, tá? Igual na peça de teatro, você arruma o cenário. Então, eu estou arrumando, né, os conceitos, uma ideia mais geral da história, para a gente poder entrar, né, na história de Pati do Alferes com mais tranquilidade, tá bom? E são conceitos que são trabalhados no documento que a IBAM disponibilizou lá no site dela, tá? Ela disponibilizou lá um documento de quase 100 páginas falando da história de Pati do Alferes. Então, ela trabalhou todos esses conceitos que nós estamos trabalhando nessas aulas, tá? Se esses conceitos estão lá, eles são passíveis, tá, de serem pedidos na sua prova. Lembrando que os cargos onde será pedido aspectos históricos e geográficos são cargos que vão ter 10 questões, vão ser muitas questões. Então, tudo isso que está sendo dito pode vir a ser pedido sim na sua prova, tá bom? Então, fica ligado aí, não perde nenhuma aula. E tenha um pouquinho de paciência, essa aula a gente ainda vai falar um pouquinho mais de história do Brasil
E aí na próxima aula é que a gente vai entrar em si na formação do povoado de Pati do Alferes, tá bom? Então vamos lá. Gente, para a gente entender a história do Brasil, não vou falar aqui do descobrimento, nem da colonização, nem nada. A gente vai falar dos ciclos econômicos, tá? O que é um ciclo econômico? É um período da história onde um determinado produto, tá, foi muito popular, gerou muito dinheiro. Foi o produto que foi mais vendido para o exterior, que o Brasil mais produziu, que foi mais importante dentro da economia do Brasil, tá? Fez o Brasil ganhar mais dinheiro, tá bom? Então, o Brasil ele viveu alguns ciclos, alguns períodos onde um determinado produto, esse era o produto que trazia muito dinheiro, tá? Era o produto que mais enriquecia ou, né, desenriquecia o Brasil, tá bom? Então vamos falar aqui dos principais ciclos econômicos. O primeiro foi o ciclo que a gente fala do pau-brasil. Foi logo no início do período da colonização, né? Você sabe que os portugueses vinham para cá, para quê? Para pegar o pau-brasil, para vender o pau-brasil lá na Europa, porque o pau-brasil ele tinha uma dele conseguia se extrair uma tintura, né, de cor vermelha que era usada nas tecelarias, a gente estava em plena em período ali da expansão, né, dos tecidos, das roupas, das cores. Então essa tintura vermelha ela era muito cara e era preciosa. Então, logo no iniciozinho da colonização, século XVI, gente, é 1500, tá bom? 1501 em diante. Então, entre 1501 e 1600, que a gente fala que é o século XVI, o produto mais importante, assim, que mais era vendido no Brasil no início, principalmente do século XVI, era o pau-brasil. Só que aí vai surgir um outro produto, tá? Que é a cana-de-açúcar. Já no final, na metade para o final do século XVI, aliás, até logo no início, mas aí para metade final do século XVI e durante o século XVII, que é o ano de 1601 até 1700, tá? Nesse período, o produto mais importante do Brasil se torna a cana-de-açúcar. Nós vamos ter aqui no Brasil a formação dos engenhos, né? Que eram aquelas fazendas onde se plantava cana e depois se pegava a cana e se fazia dela o açúcar para ser vendido no exterior. O açúcar, né? Ele era um produto muito caro, ele era uma especiaria. E o Brasil tinha condições de clima para produzir, né? Então o Brasil vai ganhar muito dinheiro e vai esse primeiro período da colonização do Brasil, o grande produto mais forte era a cana-de-açúcar, tá? Beleza? E aí vem para o terceiro ciclo, tá? E esse terceiro ciclo econômico, ele é o mais importante para a gente que está estudando a história de Pati do Alferes, porque foi a partir dele que a localidade onde hoje é a cidade de Pati do Alferes começa a ser ocupada, tá? É o ciclo do ouro, tá? Lá em Minas Gerais, o ouro ele é encontrado, né? E aí, por causa da exploração desse ouro, né? Que foi durante o século XVIII, tá? Século XVIII é 1701 até 1800. Esse período é o período onde o ouro roubou a cena, tá? A cana-de-açúcar ficou em segundo plano e o produto mais importante do Brasil era o ouro, tá? Começou a se extrair o ouro lá de Minas Gerais. E aí a gente vai falar sobre isso, da importância, né, do que aconteceu na história do Brasil nesse período que foi extremamente importante e possibilitou o surgimento de algumas cidades, como nós vamos ver, Pati do Alferes, tá bom? Depois vem o ciclo do café, quando o ouro parou de ser encontrado, né? O ouro começou a deixar a desejar, né? Já não se encontrava tanto ouro. E aí começou a se investir no cultivo do café, tá? O café foi trazido lá do Caribe para ser plantado aqui no Brasil, deu muito certo, né? E aí nós vamos ter o século XIX, que é o século de 1801 até 1900, a gente chama que esse século foi o século do café, tá? Vai surgir aí os grandes barões de café, as grandes plantações de café. Pati do Alferes foi um desses lugares que tinha os barões, muitas fazendas de café. O café foi muito importante em Pati do Alferes, tá bom? Então, esse ciclo do café é importante, tá bom? Agora, depois do café, dizem que teve o ciclo da borracha. Aí também tem divergências. Mas a gente não vai falar dele porque ele não é importante para o nosso estudo, tá? Aí depois que o café caiu, né? Cada região brasileira foi diversificar,
né? Foi fazer uma coisa diferente. Teve lugares, por exemplo, que começou a plantar laranja. Tem lugares que se dedicaram a plantar cana-de-açúcar novamente. Teve lugares que a extração de borracha, né, como lá no norte do Brasil, se tornou o mais importante, né, o produto mais importante. Mas em Pátio do Alferes, nós vamos ter, depois do café, a pecuária, tá? Eles vão começar a usar as terras que antes plantavam café para criar cabeça de boi, né, gado. E depois, já indo para o meado do século XX, os japoneses chegam aqui e começam a plantar o tomate em Pátio do Alferes, e o tomate se torna o produto mais importante da cidade. Acho que até hoje, Pátio do Alferes, se não me engano, é o terceiro maior produtor de tomate do Brasil, tá? Então, em Pátio do Alferes, nós vamos ter o ouro, o café e depois a pecuária e o tomate, tá? Como os grandes ciclos econômicos aí da cidade, tá bom? Professora, não tô entendendo nada, você tá falando um monte de coisa. Tá, olha só. Eu só tô mostrando para você esse panorama, tá? Agora eu vou falar para você do ouro, tá? E por que que o ouro, tá? Através do ciclo do ouro que nós vamos ter em Pátio do Alferes, o desenvolvimento dessa região, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do ciclo do ouro, tá? Ah, professora, você não vai falar da cana-de-açúcar e do pau-brasil? Não, porque não é importante para a história da cidade de Pátio do Alferes, tá? Nós temos também que nos ater ao que é importante para a cidade de Pátio do Alferes. O ouro, né, como a gente já falou, foi encontrado em Minas Gerais no final do século XVII. E aí, no século XVIII, a gente fala que foi o século do ouro, tá bom? O que o ouro vai promover, gente? Vamos ter uma mudança da capital, tá? A capital do Brasil era Salvador. E quando o ouro ele é encontrado, a capital passa a ser o Rio de Janeiro. Por quê? Por uma questão, gente, geográfica, tá? Vamos pensar. Pensa no mapa do Brasil. Olha aí, eu vou mostrar um pedacinho do Sudeste, tá? O ouro, ele foi encontrado ali, ó, em Minas Gerais, tá vendo? Imagina, os portugueses pensaram, esse ouro não vai ficar no Brasil, esse ouro tem que ser mandado de navio para o exterior, para a Europa, tem que vir para Portugal, né? Para a Inglaterra também, que a Inglaterra ficou mais com o nosso ouro do que Portugal, mas tudo bem. Esquece isso aí, que isso aí não é importante para essa matéria. Então, Portugal precisava pegar o ouro aí, onde vocês estão vendo, Minas Gerais, está aí circulado para você, e precisava levar o ouro para o mar, para embarcar ele nos navios e levar para o mar. Aí eu pergunto para você e fica esse desafio. Pega o mapa do Brasil e veja a distância entre Minas e Salvador, Bahia. Veja quanto era distante. Agora pega esse mesmo mapa e vê a distância de Minas para o Rio de Janeiro, tá? Então você vai ver que para quem está em Minas Gerais e precisa ter acesso ao mar, o Rio de Janeiro é o caminho mais rápido, tá? Então, por essa necessidade de levar o ouro para o mar, o ouro começa a ser transportado em estradas, tá? Ele era colocado em mulas, em carroças, etc. Ele era levado nessa estrada até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele era embarcado em navios e enviado para a Europa, tá? Esse ouro não ficava no Brasil, tá bom? E aí que é a questão, gente, tá? Esse ouro precisava ser embarcado no Rio de Janeiro, tá bom? Então aí o que vai acontecer? Os portugueses precisavam cobrar imposto, tá? O ouro não saía do Brasil sem imposto. O cara ia lá, trabalhava, achava o ouro. Antes dele mandar o ouro dele para a Europa, ele precisava pagar imposto aos portugueses, tá? A coroa portuguesa. Então, a maneira de facilitar essa fiscalização era os portugueses estarem mais no Rio de Janeiro, tá? Então, aí Salvador deixa de ser a capital e aí todo o governo português se muda para o Rio de Janeiro para fiscalizar esse ouro. Tá bom? Tranquilo, gente. Olha, eu tô tentando ser o mais sucinta possível. Se ficar alguma dificuldade, você coloca no comentário, que depois, na próxima aula, eu venho aqui e explico de novo para você poder compreender, tá bom? Vamos lá. Primeira rota aí, vamos falar dessas rotas, tá? Desses caminhos entre Minas e Rio de Janeiro. Eu tenho Minas e eu tenho Rio de Janeiro. Eu tenho que pegar o ouro aqui de Minas e eu tenho que trazer aqui para o Rio de Janeiro para embarcar ele no navio e enviar ele para a Europa. Entenderam? Isso tem que ficar claro na tua cabeça, tá? Então, eu preciso abrir um caminho que venha de Minas até o Rio para
do rio ele ir embora de navio. Esses caminhos, tá, são as rotas do ouro, tá bom? Houveram duas rotas construídas nesse período. A primeira rota, em azul você tá vendo, gente, a rota dele dentro de Minas Gerais, tá? Começando lá em Diamantina, olha lá em cima, Diamantina, aí desce e vai até Ouro Preto. A partir de Ouro Preto, a gente tem duas rotas aí, eu quero falar delas duas para você, tá bom? Primeiro eu vou falar da rota vermelha, que é considerada a rota de Paraty, tá? É o caminho de Paraty. Foi a primeira rota construída, tá? O ouro era levado de Diamantina até Ouro Preto. Em Ouro Preto ele vinha por essa estrada, né? Passando aí por várias regiões, inclusive por São Paulo, até chegar lá no porto de Paraty, né? Quem já foi na cidade de Paraty, vê lá aquele porto, né? Tem um porto lá, uma cidade histórica. O ouro passava por ali. Ali o ouro era colocado nos navios e enviado para a Europa, tá? Mas essa rota de Paraty era uma rota que, além de ser muito difícil, o caminho era muito difícil, ainda tinha um complicador, levava 3 meses, gente. O ouro saía lá de Diamantina, ele demorava 3 meses para chegar em Paraty. Olha só que trabalheira. Então, a coroa portuguesa precisava fazer uma nova rota, fazer um caminho mais rápido. E aí vai surgir, tá? Você pode ver em amarelo aí no mapa, o segundo caminho, que é o caminho novo, tá? Foi uma segunda rota construída. Essa rota, em vez de 3 meses, demorava 1 mês. E o ouro, ele não era mais embarcado em Paraty, ele era embarcado ali mesmo no Rio, tá? E aí, a partir dali, ele entrava na Baía de Guanabara pelos rios e ele era enviado para a Europa, tá bom? Quem construiu esse caminho amarelo aí, que você está olhando no teu mapa, esse caminho amarelo, que é o caminho novo, quem construiu ele foi o Garcia Rodrigues Paz, tá? Ele era filho de um caçador de esmeraldas e o então governador do Rio de Janeiro, governador, né, que representava o governo português, fez um acordo com ele, que ele faria esse novo caminho, em troca disso ele ia ganhar o direito de explorar o transporte fluvial nessa região durante um tempo, e aí ele fez um acordo e construiu o caminho, que entre 1710 e 1720 foi sendo construído, em 1720 esse caminho já estava sendo utilizado, tá bom? O que esse caminho amarelo tem a ver com a nossa matéria, gente? Essa região aí que está em vermelho para você, tem Petrópolis, esse pedacinho aí, é justamente ali que fica, nessa região que fica a cidade de Pati do Alferes, tá? Então essa rota do Caminho Novo fez com que essa região começasse a ser mais movimentada. Fez com que essa região de Pati do Alferes, que antes era um grande matagal sem ninguém habitando, ela começasse a ser desenvolvida. Por quê? Porque as pessoas precisavam passar por ali e as pessoas vão passando por ali e acaba que vai tendo a formação de um povoamento, tá? Esse povoamento, que é a Roça dos Alferes, nós vamos falar na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre a formação da Roça dos Alferes, quem foi o cara lá que foi o primeiro responsável, por que tem esse nome de Roça dos Alferes, tá? E como esse povoamento vai se desenvolvendo até chegar ao que hoje é a cidade de Pati do Alferes, tá bom? Tranquilo? Então, gente, ó, relaxa, montamos o cenário, tá? Falamos lá dos conceitos de patrimônio, memória e identidade, falamos dos primeiros habitantes da América, falamos da questão da economia no Brasil e de como o ouro, né, vai ser o marco ali determinante para haver um povoamento na região onde hoje é a cidade de Pati do Alferes, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha para fixar, ver se aí ficou claro as questões? Vamos lá. Questão 9 do nosso material diz assim: com a descoberta do ouro em Minas Gerais, era necessária uma rota que possibilitasse o escoamento do ouro extraído pela Baía de Guanabara. Com isso, deu-se a construção da rota que ficou conhecida como, vamos lá, letra A, Caminho de Amorim, Caminho do Paraíba, Caminho de Valença ou Caminho de Paraty. Vamos lá, gente, qual foi o nome da primeira rota? Tá? Primeira rota construída para escoamento do ouro, né? Para você tirar o ouro de Minas e conseguir mandar ele para a Europa. Nós vimos aqui que a primeira rota foi a letra D, foi o Caminho de Paraty, não é isso?
Caminho de Paraty é a primeira rota. Uma rota muito longa, muito perigosa, e por conta disso, depois vai ser construída uma segunda rota, que é o Caminho Novo, que é justamente esse caminho novo que vai possibilitar o povoamento da região onde hoje é a cidade de Paraty do Alferes. Tranquilo? Arrumou na tua cabeça essas ideias? Na próxima aula, a gente vai entrar na história da cidade. A gente vai realmente falar dessa região onde hoje é Paraty do Alferes, tá bom? Um beijão, fica com Deus, estuda que a vida muda.